Quando a gente fica esperando o momento certo das coisas, esse momento, ele pode simplesmente não chegar. A gente nunca tá pronto, a gente nunca acha que tá pronto. Por que que colegas médicos percebem que eles estão estagnados, mas eles permanecem parados, sem tomar uma atitude? O medo de algo novo, algo desconhecido, algo que depende totalmente dele. O medo, ele acaba sendo uma coisa boa, mas não quando a gente fica sendo covarde perante as nossas ações. Tem a coragem, mas acha que não é o momento certo. Então, ele vai inventando coisas pra não realmente dar esse all-in, dar esse checkmate e falar, não, eu vou sair dessa situação. O ato de coragem, ele não tem a ver com você acabar fazendo alguma atitude impensada. É um ato de coragem baseado em estratégia, baseado em análise, em uma metodologia validada, com pessoas que já chegaram lá, que estão construindo isso por outras pessoas também. Faça essa reflexão, porque às vezes é isso que tá faltando pra você ter escancarado na tua cara que não vai dar certo, que não é esse o caminho que você deve seguir. Precisou realmente uma situação de sobrecarga física e mental para que eu entendesse e enxergasse essa necessidade de mudança. O enxergar o problema é um primeiro passo. Se você pensa que depois de tanto tempo estudando, você tem que aprender novas coisas, parar, fazer uma mentoria, se aprofundar em novos conhecimentos, colocar em prática, isso não deveria precisar, que você depois de tanto tempo já deveria estar pronto. Porque a vida de médico empreendedor acaba que ela é uma incerteza. Todo dia 1, o jogo zerou. O mentor, ele vai direcionar, ele vai te dar a visão, ele vai falar, é esse o caminho. Ele já passou por todas essas fases, todas essas dificuldades que você está passando, então, e vai facilitar o seu caminho. Veja se a grama do vizinho está mais verde. Vai entender por que a grama do vizinho está mais verde, aprenda com ele. Tem muita gente que tem medo de sucesso, elas se prendem numa situação ruim, por quê? Talvez é uma pessoa que está insegura com relação às suas capacidades. O sucesso é só uma questão de expor mais ainda algo que você já é. O propósito é o que realmente faz você sair do seu lugar. Por quem você está fazendo isso? O que te move? Bem-vindos a mais um episódio do Código Valora, onde a gente decodifica os segredos por trás da medicina valorizada. Eu sou o Dr. Renan Gerberi, sou ortopedista, gestor em saúde e fundador da Valora Med Club. Olá, eu sou a doutora Nayara Curti, médica neurologista e fundadora da Valora Med Club. Hoje a gente vai falar sobre os atos de coragem. Por que que colegas médicos percebem que eles estão estagnados com essa necessidade de construir novas habilidades, mas eles permanecem parados, sem tomar uma atitude. Eu não julgo, eu já fui essa pessoa por muito tempo, eu fiquei achando que era isso mesmo, que esse era o esperado, que não teria muitas oportunidades de crescer além daquilo que estava desenvolvendo, até achava que já tinha evoluído bastante e precisou realmente uma situação de sobrecarga física e mental para que eu entendesse e enxergasse essa necessidade de mudança. O enxergar o problema é um primeiro passo, porque muitas pessoas, elas simplesmente vivem e não enxergam onde que está a deficiência, do porquê nos mexer. Muitas vezes é um início, né? Tem aquele início só feliz por estar trabalhando dentro daquilo, não enxerga valor de nada, só vai assinando contrato e vai indo. Mas sinais ali de que você percebe que você precisa mudar de vida. Você não toma conta da sua agenda, as pessoas que determinam ali quem entra e quem sai, não é você. Você não determina o preço da sua consulta, você percebe que você está tendo que dar ali satisfação do porquê que você vai fechar uma agenda ou não. Precisa prestar contas e repor para que não tenha nenhum prejuízo. Além disso, eu levo sempre muito para o mental, né? Essa questão do pensamento acelerado, do cansaço, da sobrecarga mental. Aquela coisa de que a mente não consegue desligar de tantas obrigações, de tantas necessidades que esse volume de trabalho ele acaba colocando na sua vida. E está muito atrelado à baixa de previsibilidade,
a baixa de visão de futuro. Falsa segurança, porque às vezes a gente acha que o mais seguro é estar ali tendo as horas contadas no mês e as agendas de convênios cheias, mas na verdade, quem aqui nunca recebeu esse mês não vai ter pagamento? Então vem o questionamento aqui que é do episódio. Por que que colegas que estão nessa situação, percebendo tudo isso, eles continuam sem se movimentar, sem se mexer e buscar um caminho, pessoas que lhe guiem nesse caminho e tracem uma rota para essa pessoa já percorrida e validada para ela conseguir sair dessa situação, sabe me dizer, Nayana? Medo. É o medo de. Existem 2 pontos, né? O medo de algo novo, algo desconhecido, algo que não é uma habilidade, algo que depende totalmente dele. Então, isso gera um medo. E a coragem, né? A falta de coragem para assumir o protagonismo da sua carreira e realmente definir os próximos passos. Acho que é um misto das 2 coisas. Eu enxergo que o medo, muitas vezes ele é colocado como uma coisa boa, porque o medo te deixa não correr riscos, né? O medo ali de pular de algum lugar perigoso, o medo ele acaba sendo uma coisa boa, mas não quando ele acaba fazendo a gente se acovardar, quando a gente fica sendo covarde perante as nossas ações. A gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de acabar não dando certo, de você acabar sendo vulnerável, medo do que os outros vão falar, medo de você aprender algo novo e não conseguir executar, medo de assumir que a forma que você está lidando até hoje com a sua vida é uma forma sem sucesso, falida, sem futuro. É o medo de você ser verdadeiro com você mesmo, de que você vai ter que se mexer depois de tanto tempo estudando. E para isso vem a vontade e a necessidade de ter esse ato de coragem de, bom, vou enfrentar esse medo e vou mexer, né? Vou me mexer daqui, vou aprender como é que faz, vou começar a dar a cara e correr esse risco, mas o medo é complicado. E às vezes até tem a coragem, mas acha que não é o momento certo. Então, sempre espera o momento certo, aí vai, talvez eu precise de mais uma capacitação, mais um curso, mais uma questão, e vai inventando coisas para não realmente dar esse all-in, dar esse checkmate e falar, não, eu vou sair dessa situação, eu vou ter esse ato de coragem para desenvolver esse ponto que para mim vai ser muito importante. Porque quando a gente fica esperando o momento certo das coisas, esse momento, ele pode simplesmente não chegar. Porque a gente nunca tá pronto, a gente nunca acha que tá pronto. E eu entendo você se você pensa que depois de tanto tempo estudando, você tem que aprender novas coisas, parar, fazer uma mentoria, se aprofundar em novos conhecimentos, colocar em prática. Isso não deveria precisar, que você, depois de tanto tempo, já deveria estar pronto. Eu entendo você, porque depois de 10 anos você continua sendo ensinado só a ser médico, só o ato em si. Ninguém te ensinou a te sustentar como médico. A gente sempre é treinado a se doar, a fazer o máximo para o nosso paciente, a conseguir entregar a melhor técnica, o máximo, mas nunca ninguém ensinou em quais condições eu tenho que fazer isso, quais condições eu vou conseguir fazer melhor isso. E isso a gente vai aprendendo e gerando consciência a partir do momento que você vai encontrando barreiras, você vai encontrando pessoas te colocando limites por você não conseguir usar o material que você quer, ou pessoas te colocando limites de agenda, limites do que fazer ou não deixando você crescer e desenvolver uma medicina que você acredita, da forma que você acredita, e aí você fica cada vez mais preso e condicionado a essa vida mesmo de médico não empreendedor. E por quê? Porque a vida de médico empreendedor acaba que ela é uma incerteza. É uma coisa que a gente sempre fala.
para os nossos mentorados é o seguinte: todo dia 1 o jogo zerou. A gente tem que começar todo dia 1 uma nova fase. E isso é em qualquer pessoa que decide ser empreendedora. A questão é que na medicina são médicos que muitas vezes têm até aversão a contas, né? É uma questão mais biológica. E estão há tanto tempo só sendo condicionados em ser médicos. E isso acaba gerando um grande medo, uma grande insegurança. Mas pensa que é através dessa sua insegurança que você, com a dedicação que você teve até hoje, de se transformar o profissional qualificado que você é hoje, que você vai conseguir atingir esse próximo nível. Queria até levantar uma questão que me veio aqui agora sobre a palavra mentoria em si. Eu percebo que agora, né, muitos médicos estão sendo abordados sobre mentoria e às vezes isso gera algum receio de falar, nossa, mais uma mentoria, mais uma coisa. Como aconteceu com os coaches, né? Mas entender que mentoria, na verdade, é uma forma de facilitar o seu caminho. A gente fala muito isso aqui. O mentor, ele vai direcionar, ele vai te dar a visão, ele vai falar, ó, é esse o caminho. Por quê? Porque ele já passou por todas essas fases, todas essas dificuldades que você está passando. Então, já tentou vários caminhos e vai facilitar o seu caminho. A questão de fazer parte de uma mentoria, de ter um mentor, isso é muito bom, porque realmente te direciona e facilita o seu caminho. E devido a essa incerteza, esse mundo empresarial sem previsibilidade mesmo, você tendo que correr atrás, vender, reter, criar estratégias, que se você tentar isso tudo sozinho, você pode conseguir, mas com certeza o tempo e a possibilidade de sucesso vai acabar não sendo a mesma, né? Com alguém que já fez isso, tem um conhecimento, você consegue errar menos e ir mais longe, com E toda por isso certeza. que é muito importante a identificação com os seus mentores. A partir do momento que você realmente entendeu e falou, não, eu quero fazer uma mentoria, eu preciso de ajuda, eu quero alguém que facilite esse percurso, eu sei que não é fácil. Aí o primeiro ponto é identificação, porque é um processo de muita troca, é um processo de muita proximidade, e precisa ser com alguém ou com um casal que você se identifique. Eu acho que um grande diferencial meu e do Renan é realmente porque a gente traz visões complementares. Sim. Ao longo aí dos episódios, vocês estão percebendo isso, né? E realmente a gente traz essa visão complementar, tanto na área médica, né? Ele uma área cirúrgica e eu uma área clínica, mas também na nossa própria personalidade, na forma como a gente conduz os nossos mentorados. E isso é uma experiência muito rica, né? Porque são duas visões que no fim elas são congruentes e elas vão se juntar e vão só somar. E você precisa se atentar, muitas vezes, às justificativas que você está colocando para tomar essa atitude. Agora não é o momento, eu só vou terminar mais esse curso. Muitas mulheres acabam colocando a gestação como um empecilho, quando na verdade a gente enxerga isso como uma real necessidade de você se movimentar, porque depois, durante a gestação, depois você tendo filho, para daí você pensar o que você vai fazer com a sua carreira, acaba sendo algo muito longe. Você já tendo uma base, com certeza você vai conseguir projetar um futuro muito melhor, além de já criar uma boa base para receber seu filho, mas enfim, também é uma questão que você posterga, né? Você acabar achando que eu não preciso disso, sendo que você está olhando ali toda vez que não está conseguindo bater as metas, se faz metas, né? Então, o ato de coragem, ele não tem a ver com você acabar fazendo alguma atitude impensada, né? Não é pular, Irresponsável, não é? irresponsável, pular desse prédio para ver seu voo. Não.
É um ato de coragem baseado em estratégia, baseado em análise, em uma metodologia validada, com pessoas que já chegaram lá, que estão construindo isso por outras pessoas também. E você se colocar ali nessa situação de se movimentar, de se cobrar se é realmente isso que você quer para sua vida, permanecer estagnado nessa posição, não tendo uma previsibilidade de crescimento nos próximos 10 anos, ou não, eu vou começar a me mexer porque realmente aqui eu tô parado e se eu não me movimentar, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir melhorar a situação da minha família, eu não vou conseguir exercer daqui a pouco mais a medicina da forma que eu acredito, eu não vou conseguir acabar garantindo o meu futuro também, uma aposentadoria, você vai ter que trabalhar até quando? Então, várias situações, né? A gente começa a pensar nisso e é infinito, né? É infinito o quanto de coisas que podem acontecer se você se dedica e se você tem esse ato de coragem de enfrentar uma nova situação. E também as coisas que podem deixar de acontecer se você continua nessa mesmice. E você tinha medo, né, de tentar e fracassar, ser julgada? Eu tinha muito medo. Eu acho que o que mais me limitava era a questão financeira. Porque nós não tínhamos esse investimento para fazer. E é aquela coisa, nossa, será que vai ter esse retorno? Será que é um investimento que vai me trazer retorno? Não é um investimento baixo, né? Mas realmente, se você aplica, se você confia no seu mentor, se você aplica a metodologia, se você usa e abusa do seu mentor para atingir os seus objetivos, o retorno ele acontece, não tem como. E a velocidade desse retorno vai depender da sua velocidade, do seu empenho, da sua disciplina, o quanto que você está disposto a colocar em prática tudo o que é passado. Mas o meu receio, o meu medo era principalmente porque eu não tinha essa condição financeira. Tanto é que a gente fez um empréstimo, né? A minha situação, o meu receio também era esse. Mas mesmo assim, eu e a Nayara, como ela falou aqui, somos pessoas diferentes, mas complementares. Mas nessa questão da decisão, né, de ter coragem em fazer algo, tem uma grande diferença entre mim e a Nayara, porque a Nayara é uma pessoa, né, muito pra frente, impulsiva, sonhadora, vamos encarar de qualquer jeito. Eu sou uma pessoa daqui, ó, tá anotado, do tablet, de conta, mas peraí, mas daqui é quanto tempo? E quando que vai fazer? E como que vai ser isso? Então, assim, acaba que a gente consegue entender todos os cenários e todas as mentes que nos vêm, porque é comum a gente levantar essas dúvidas, é comum a questão, você de fato entender a sua necessidade, estar em contato com alguém com uma metodologia validade, e sim, questionar como que você vai conseguir chegar lá. Por isso, tanto que a gente, na nossa conversa estratégica inicial, a gente pega todos os pontos e já analisa se realmente é o momento e o cenário é favorável para construir isso. Se não, também, lógico, a gente dá dicas para que ele chegue nesse cenário e depois volte a nos procurar, né? Mas outra coisa que eu queria saber de você aqui, Nayara. Se em algum momento você teve o medo do sucesso, porque o medo também tem muita gente que trava, não só da parte negativa, tem muita gente que tem medo de sucesso, elas se prendem numa situação ruim, porque muitas vezes se você tiver sucesso, você vai acabar sendo mais conhecido, você vai ter que sustentar um pouco mais esse seu perfil ali de dar suporte, de aparecer nas redes, você vai ter que às vezes aguentar as pessoas te abordando e questionando, você sendo uma referência, você se bancando como, né, aquela pessoa que de fato você está sendo, você muitas vezes aguentar pessoas ali querendo, às vezes até pedir empréstimo, né, pedir dinheiro, enfim, o medo do sucesso.
Eu nunca tive medo de sucesso. Receba. Mas eu entendo isso, essa questão, e eu acho que casa muito a gente falar um pouquinho da síndrome do impostor também. Porque essa questão do medo do sucesso, talvez é uma pessoa que está insegura com relação às suas capacidades. O sucesso é só uma questão de expor mais ainda algo que você já é. Então, aquela pessoa que não tem segurança com relação a isso, aquela pessoa que se sente não capaz de passar para essa fase de exposição, achar que não está pronta, achar que precisa de mais uma capacitação, achar que, enfim, que o outro vai falar, que o outro vai julgar, que vai falar que agora virou influencer, enfim. Eu acho que é mais por aí do que o fato do medo do sucesso. Porque o sucesso, ele gera autoridade, ele gera posicionamento, você vira uma referência. Eu percebo muito isso ao longo de toda essa construção da minha carreira, que depois que eu comecei a atingir mais pessoas pela neurologia, agora com a mentoria, isso me trouxe inúmeros benefícios. Hoje meus pacientes, eles vêm na consulta e eles falam, nossa, eu vi você na TV, eu vi a entrevista que você deu, eu vi o curso que você lançou. Eu tive até uma situação, né, que uma paciente, uma filha de um paciente entrou na sala extremamente emocionada de estar ali na minha frente, de ter conseguido passar em consulta. Então, assim, eu percebo que o sucesso, ele vem junto com esses pontos. É claro que você precisa ter muita noção e muito pé no chão para não deixar isso subir na cabeça, né? Mas a partir do momento que você tem essa consciência e essa responsabilidade de você estar ali difundindo conhecimento, difundindo tudo isso, eu acho que é maravilhoso. E uma coisa impressionante que você até comentou agora a respeito de curso, né? A gente depois veio com um projeto do nosso instituto, projeto da mentoria. Então é impressionante quando você acaba virando a chavinha e você percebendo esse mundo por detrás da sua coragem, da sua atitude, do que acontece com o mar quando você começa a se movimentar, que as coisas começam a aparecer, elas se aproximam, você acaba que não fica mais parado. Você começa a produzir infoprodutos, você começa a desenvolver mais seu consultório, cria o seu consultório, desenvolve o seu hands-on, desenvolve um fellow week, você vai, enfim, pensando em inúmeras possibilidades, até investimentos muito maiores, que você já não tem mais medo, porque você tem tanta convicção de que realmente esse é o caminho que você, para atingir o objetivo, só depende exclusivamente de você, do seu empenho e o que você precisar adquirir de conhecimento, você vai atrás, aprende e executa, que não tem limites mais. É só você realmente colocar tudo, lógico, planejamento estratégico, não é loucura, vamos aí e vamos, né? Faz. Mas com consciência, né? Mas você, lógico, que acaba que rompe a bolha. Aí você de fato consegue entender o que é crescer e o que é se desenvolver e conseguir atingir maiores voos, e com isso você consegue até fazer mais pelos outros, não só dentro da medicina, mas até projetos sociais. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Que quem acha que o dinheiro é ruim, né? Fica aquela versão dinheiro. Vamos imaginar que você tivesse dinheiro caindo do seu bolso por onde você vai. Você também não ia conseguir ajudar mais pessoas, ajudar mais projetos? Então, se você ia conseguir fazer mais pelos outros com o seu dinheiro que você ganhou, então o dinheiro é bom. Então não tem problema nenhum você buscar e querer ganhar mais dinheiro se você vai ainda conseguir fazer com isso mais ainda pelas pessoas, do que você continuar quebrado, imaginando que quando eu conseguir dinheiro eu vou ajudar alguém, vou entregar uma cesta básica com uma instituição, e não tomar atitude para sair desse local, porque vão me achar que eu sou mercenário, que eu não sei o quê. A questão é como você utiliza esse dinheiro, né? E também tem outro ponto de vista, entender que você merece essa valorização, que você trabalhou para que esse dinheiro chegue até você. E isso
vem muito do treino da mente que a gente exerce muito, né? No começo, a gente sabe como que é esse bloqueio e a necessidade da gente sempre estar buscando os motivos do porquê, né? Eu queria que você falasse sobre os 4 comportamentos que você comentou. Achei muito interessante, acho que vale a pena a gente compartilhar isso. Dos 4 comportamentos que Que influenciam. acabam de pessoas que não executam. Exato. Os 4 comportamentos das pessoas que não executam são pessoas que não colhem dados, né? Não acabam analisando indicadores. São as pessoas que elas estão num mar sem bússola, né? Elas estão naufragadas porque não tem para onde ir. Então, isso são pessoas que acabam não conseguindo executar. Não metrifica, não sabe da onde vem, para onde vai, quando chega. A segunda questão é o medo, que a gente falou bastante hoje aqui, que é o medo de julgamento, o medo de fazer algo novo, o medo de não conseguir superar as expectativas do que os outros vão falar. Terceiro, você não se importar mais com o seu insucesso, com a sua infelicidade, você só tá indo mais o mesmo, você não se importar que as pessoas estão ali falando que você poderia mais, se pra você tá bom, você não se importa mais, você Se tá só acomodou. vivendo. E o quarto que é a falta de ambição, né? Que a ambição, ela move, ela acaba fazendo você se mexer, porque a ambição ela não é só financeira, ela também mas é uma ambição de você querer deixar um legado, de você querer deixar sua marca, de você cumprir o seu propósito, de você construir alguma coisa bacana, diferente, de você conseguir fazer a medicina que você acredita, de você honrar o seu pai e sua mãe pelo que eles fizeram por você para chegar onde você chegou. Então a ambição ela é muito maior, né? E ela também move muito. Então são essas 4 Eu coisas. até colocaria um 5º comportamento. Propósito, né? Propósito, por quem você tá fazendo isso? Qual é o seu objetivo? O que te move? Né? Eu acho que tá muito aí com a ambição, mas o propósito é o que realmente faz você sair do seu lugar. Exatamente. E com isso, eu acho que a gente pode encerrar falando como se fosse uma tarefinha, né? Aquele padrão do que você colocar no papel e pensar em executar. Do que você tem que fazer mais, o que você tem que fazer menos, o que você tem que começar a fazer e o que você tem que parar de fazer. Então, comece colocando num papelzinho que você já vai ter um norte um pouquinho melhor do que você está tendo medo e do próximo passo que você tem que dar para conseguir atingir seus objetivos. Isso aí a gente faz todo início de mês. Todo início de mês é um mês novo, de novas possibilidades. Para quem empreende, é um mês que é um mês para você repensar como foi o mês passado, colocar o que você vai repetir, o que você vai melhorar, o que você não vai fazer mais. E é uma coisa que serve de estratégia até para te guiar. Então, realmente, pare e pense, coloque no papel quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa parar de fazer, o que não está congruente com o que você está seguindo, se da forma como você está seguindo, você consegue sustentar isso para daqui 5, 10 anos. Faça essa reflexão, porque às vezes é isso que está faltando para você ter escancarado na tua cara que não vai dar certo, que não é esse o caminho que você deve seguir. E veja se a grama do vizinho está mais verde. Não adianta você só apontar. Vá entender porque a grama do vizinho está mais verde e aprenda com ele. Então, saia desse cenário, coloque isso e vá aprender com quem já passou por isso. Por isso que na nossa descrição tem um belíssimo meio de você conseguir sair da estagnação se aplicando para a nossa mentoria. Ela não é uma vaga garantida da nossa mentoria, a gente faz uma reunião, a gente entende o seu cenário, vê se você está pronto para a nossa mentoria, se realmente você está no cenário adequado para desenvolver essas estratégias, se não, a gente obviamente direciona para depois, futuramente, você estar no momento ideal para a mentoria. E com isso a gente entra em contato e estabelece aí essa entrada ou não, né? Exato. E se você curtiu, gostou do nosso conteúdo, sabe de alguém que vai se beneficiar, compartilha, curte e esperamos você no próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.